Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado para me ver os irmãos. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Então tá bom. Lucas capítulo 9, verso 57 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguia pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. E ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes disso me despeça das pessoas da minha família. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque, de fato, o Senhor é um Deus que sabe nos maravilhar. Bondade do Senhor tem nos sustentado todos os dias, Senhor. E eu te agradeço por poder experimentar da bondade do Senhor. Agora, a responsabilidade, Deus, de trazer a mensagem, Pai, ela é do Senhor, Deus. O Senhor é o primeiro a querer abençoar a tua igreja com a tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar através de mim e que tua igreja possa estar atenta para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com ela nessa noite. E que teu nome, somente ele, seja glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos começando mais um ano. E como é de praxe, todos os anos nós realizamos planos, nós dizemos: não, esse ano eu vou servir mais ao Senhor, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E várias são os planos, mas no meio do caminho também várias são as desculpas. E não é diferente, muitas vezes nós convidamos pessoas para depositarem a sua fé em Jesus, pessoas a crerem em Jesus, a buscarem a Jesus, a participarem dos cultos, das células, mas muitas são as desculpas, como por exemplo: não, mas eu primeiro preciso parar de beber, aí talvez eu vou para a igreja. Ou outros estão esperando tempo. Não, eu preciso de tempo, estou trabalhando demais, não está dando para mim ir, não consigo participar com frequência das células, dos cultos, por causa do tempo. Outros vão dizer que ainda são muito novos, e por isso eles precisam usufruir dessas coisas do mundo, para que depois então, lá no finalzinho eu vou servir Jesus. Mas muitas dessas desculpas também elas nos cercam. Nós cremos em Jesus, nós confiamos, nós realizamos planos, somos chamados por Ele para uma vida de renúncia, uma vida de discipulado, ou para realizar algo, um projeto, uma missão. Mas muitas vezes nós damos desculpa ao Senhor. Não raro, queridos, usamos desculpas para adiar o nosso engajamento com o reino de Deus. Que ainda que muitas vezes está em nosso coração esse desejo de entrega, de nos dedicarmos mais à obra do Senhor, de proclamarmos o reino de Deus, o Evangelho, a sua santidade, mas muitas desculpas, como por exemplo: ainda não estou preparado, talvez, quem sabe, se eu entrar num curso teológico, aí eu vou estar bom, aí eu vou estar pronto. Muitas são as desculpas, como por exemplo: agora não é o momento, eu estou num outro momento, eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho, à minha carreira. E quando nós olhamos, queridos, para esse texto que nós acabamos de ler,
nós nos deparamos com 3 homens que eles têm um encontro com o Senhor. Eles estão próximos do Senhor. Eles recebem o convite do Senhor para estar mais junto, para fazer parte desse reino, mas 3 desculpas que eles apresentam revelam para nós algo que muitas vezes eu e você fazemos também. Essas desculpas, queridas, nos mostram que nós precisamos nos libertar daquilo que nos tem impedido de seguir a Jesus de fato. E a primeira coisa, quando eu olho para esse texto, que eu vejo, queridos, é que nós precisamos deixar as seguranças terrenas desse mundo, deixar isso que nos impede de seguir a Jesus para avançar no reino. Olha comigo novamente, se você fechou sua Bíblia, abre aí, verso 57 diz: enquanto seguia pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E é interessante porque este primeiro homem me parece uma pessoa muito dedicada, aberta de fato a servir a Jesus. Ele parece que tem a resposta certa, está na ponta da língua: Senhor, eu vou com o Senhor na onde quer que o Senhor for. E parece que ao falar isso, ele queria agradar ao Senhor. Eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Apesar de o texto não deixar claro para nós se ele recebeu algum convite do Senhor, nós pressupomos que de alguma forma isso aconteceu. Por quê? Porque talvez ao olhar, ao perceber que pessoas estão sendo chamadas, ao olhar e perceber que poderia seguir o mestre, então ele, e ver que Jesus tinha seguidores, pode ser que talvez ele tenha sido convidado, ou ele, observando isso, ele falou: eu vou seguir esse Jesus. Quer tenha de fato sido convidado ou não, ou se apenas ele tenha percebido essa possibilidade de seguir Jesus, ele de fato parece estar disposto. Parece que ele de verdade quer seguir Jesus. E aqui, queridos, diferente dos nossos dias de hoje, não era uma linguagem metafórica. Seguir Jesus de fato era ir com ele aonde quer que ele estivesse. Seguir Jesus aqui, querido, era estar pronto para seguir ao mestre aonde quer que ele fosse, independente de qual seria a trajetória. Jesus era conhecido por seus milagres. Jesus arrastava multidões, e talvez ao olhar para Jesus, esse homem, vendo ali o próprio Deus encarnado, então decide supostamente abandonar tudo e dizer: não, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for. Mas essa decisão, queridos, nos parece que ela revela algo pelo qual ele não sabia o que estava dizendo. Por quê? A impressão que nos mostra com a resposta de Jesus é que esse homem de verdade não tinha a disposição correta para seguir o mestre. E a resposta de Jesus é: mas Jesus respondeu, verso 58, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aquele homem não tinha como acompanhar Jesus e viver num ambiente de segurança. Ele não podia, queridos, caminhar com Jesus e voltar à noite para dormir em sua casa, no seu lar, seguro, diante de portas fechadas, onde ali trazia conforto, segurança. Na verdade, pelo teor da resposta de Jesus, esse homem achava que ele podia seguir Jesus e ainda continuar se segurando nas coisas desse mundo. Ele queria seguir Jesus por toda parte, mas Jesus explica para ele, queridos, que seguir Jesus por toda parte significa não mais voltar para casa. E era muito mais do que apenas sair da zona de conforto. Era sair e abandonar a segurança que ele tinha. A casa era a segurança para ele. Não é diferente conosco, queridos. Apesar, como eu já disse, de não ser algo literal, seguir a Jesus, mas nós fomos convidados para uma vida de discipulado com o Mestre. Nós fomos convidados a viver debaixo das suas promessas. Mas, infelizmente, queridos, muitos de nós ainda estamos presos a seguranças, supostas seguranças materiais, terrenas, que para nós nos dá uma falsa segurança, queridos. Sabe, é um bom emprego,
é uma família, é os pais, é a casa, é o carro. Seguranças que muitas vezes eu e você nos apegamos, e quando o Senhor diz, ei, siga-me, nós não queremos abrir mão dessas coisas. É muito bonito nós dizermos, não, para onde o Senhor disser que eu vou. Mas de fato eu e você estamos dispostos a nos livrar daquilo que nos traz segurança. Porque é muito bom, queridos, você dizer não. E como eu muitas vezes dizia, não, Senhor, me manda para o campo, Senhor, faz isso, faz aquilo, mas Senhor, me deixa onde eu estou, porque eu estou ganhando bem, está sendo uma bênção. Porque isso nos traz falsas seguranças, queridos. Encontrar Jesus e segui-lo é abrir mão daquilo que nós mais amamos. Não tem como seguir o Mestre e achar que você pode continuar do mesmo jeito, se apegado às coisas desse mundo, coisas que nos faz achar que estamos seguros. Nós precisamos entender que somente Jesus, queridos, é segurança de verdade para nós. Ainda que não haja na onde reclinar a cabeça, é o Senhor que nos traz a segurança necessária. Mas a grande pergunta é, você está disposto a de fato a seguir Jesus? Ou melhor, você está disposto a ir aonde Ele quiser que você vá? Se o Senhor te mandar para um país de perseguição, você já parou para pensar nisso, irmãos? Eu me lembro que quando a minha esposa estava para ir para a África, e irmãos, ir para a África é uma viagem extremamente perigosa. Quem conhece o pastor Altair Pai aqui, vai saber que ele já foi para lá, e quando ele ficou sabendo que a nora dele, a Michele, ia com um grupo de mulheres, só ia mulheres, irmãos. Os pastores que iam receber elas lá, iam ajudar elas lá, seriam os únicos homens. Ele falou para Michele, você é louca, você está indo para morrer e ainda está levando essas mulheres para morrer lá. Porque o risco de malária, o risco de sequestro é muito grande, irmãos. No período que elas estavam lá, 10 missionários morreram lá, um pouco mais ao norte de onde elas estavam. Mas será que, de fato, nós estamos dispostos a abandonar a segurança dos nossos lares? Eu me lembro que muitas vezes os meus filhos choravam dizendo, mãe, não vai, mãe, fica. E aí minha esposa falava, filhos, o Senhor me mandou ir. Eu vou, mas eu vou voltar, porque eu sei que o Senhor é a minha segurança. E ela voltou, irmãos, e glória a Deus, porque eu fiquei 14 dias cuidando de 3 crianças, eu vou falar para você, não é fácil não. A verdade, queridos, é que seguimos Jesus apenas aonde não ultrapassam os limites que nós mesmos impusemos ao Senhor. Senhor, tudo bem, eu vou te seguir, mas é até aqui. Daqui para lá, Senhor, eu vou estar longe de casa, vou estar longe da minha família. E a resposta que Jesus deu para esse homem revela exatamente isso. E revela o meu e o seu coração muitas vezes, querido. Porque nós dizemos, não, Senhor, eu vou onde o Senhor quer que eu vá. Eu estou aqui, eu abro mão de tudo. O Senhor te conhece, irmão. O Senhor te conhece. É noite de você sondar o seu coração e olhar o que é que tem me impedido de me engajar mais no reino de Deus. O que é que o Senhor deseja de mim, que eu ainda estou agarrado nessa falsa segurança, que eu preciso abrir mão. É parar, querido, de estabelecer os limites da fé. É permitir que Ele afete toda a existência da sua vida. É compreender que assim como o próprio Jesus, que se fez carne, o pastor estava comentando aqui um pouco antes, habitou entre nós, Ele se despiu da tua glória. Ele, o Criador do universo, não tinha na onde reclinar a cabeça, porque a sua segurança estava debaixo das promessas do Pai para ele. Nós também, queridos, precisamos estar dispostos a abrir mão dessas coisas que nos impedem, dessas falsas seguranças que nos afastam de nos engajarmos mais na obra do Senhor. Se de verdade nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo para encontrar Jesus, porque Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para estarmos seguros. Ele é tudo que precisamos, queridos. Por isso, abra mão, não tenha medo,
Não tenha medo de sair do seu trabalho. Sabe, por onde a minha vida inteira, queridos, eu temi a não ter segurança financeira. Eu sempre, graças a Deus, sempre entendi a importância de ser um bom dizimista, de ser um bom ofertante, e sempre disse que estava disposto a abrir mão de tudo, até que o Senhor preparou para que eu fosse mandado embora de onde eu estava. Aí vem de fato o teste da nossa fé, queridos. Aí é da onde o Senhor tira as nossas seguranças e diz: ei, dependa de mim, eu sou o seu porto seguro. Se de fato nós quisermos seguir ao Senhor, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que uma vida de discipulado com o Senhor é muitas vezes não ter onde reclinar a cabeça, mas a certeza de que Ele está cuidando de nós. A segunda coisa, queridos, que nós não podemos deixar que nos impeça de seguirmos, de avançarmos no reino de Deus, se encontra no verso 59. No verso 59 e 60 diz assim, ó: outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu com ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E aqui eu aprendo que nós não podemos deixar os compromissos desse mundo nos impedir de seguir a Jesus. Me parece, queridos, que agora a gente está de um empecilho que parece até nobre. É uma justificativa que parece plausível. Senhor, deixa eu sepultar o meu pai. E se nós não interpretarmos de forma correta, parece inclusive que Jesus está sendo insensível diante da desculpa desse homem, diante da justificativa dele. Mas na ocasião aqui, queridos, não se trata de um homem que estava num velório. Porque a sensação que dá ao ler assim friamente é que, puxa vida, o homem está enlutado. E o Senhor dá uma resposta dessa para ele. Não, queridos, não é essa a situação. Na ocasião aqui era um homem que muito provavelmente cuidava de um pai idoso, ou de uma mãe idosa, dos seus pais. Esse homem, queridos, ele estava diante agora do chamado do Senhor e a sua desculpa era: Senhor, deixa primeiro eu cuidar do meu pai até que ele venha a falecer, e aí então eu vou seguir você. Olha que interessante isso. A resposta de Jesus, ela revela para nós que para seguir a Jesus e esperar os compromissos desse mundo primeiro, as coisas desse mundo, significa que a prioridade que esse homem estava era errada. O cuidado com o pai, para que ele esperasse morrer, querido, significa que ele estava um morto cuidando de outro morto, porque ele não quis responder o chamado de Jesus. Este homem estava adiando o chamado de Jesus para tratar de compromissos dessa vida. É estar morto em meio aos mortos. Quantas vezes eu e você é assim também? Nós damos para o Senhor justificativas plausíveis. Senhor, eu não leio a Bíblia porque o Senhor sabe, meu tempo é corrido demais. E nós negligenciamos a vida com Deus por causa dos afazeres, dos compromissos desse mundo. Usamos inclusive boas justificativas, mas Senhor, o Senhor sabe. Primeiro família, então a gente vive em festas, a gente vive viajando e nós não gastamos tempo com as coisas do Senhor. Justificativas boas para adiar o chamado daquilo que o Senhor tem para nós. O terminar as obrigações do trabalho. Senhor, quem abriu essa porta foi o Senhor, então o Senhor sabe, preciso trabalhar. Não tenho tempo para gastar nas coisas do Senhor. Deixa primeiro eu me aposentar. Aí sim, Senhor, eu vou responder teu chamado. Sabe, queridos, quantas vezes negamos a eternidade para nos dedicarmos às coisas que rapidamente vai perecer? Quantas vezes, queridos, nós estamos muito mais preocupados com construir uma carreira boa, com uma boa reputação, mas nós não gastamos de fato tempo naquilo que é eterno.
C.S. Lewis, queridos, ele vai dizer que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Estamos tão preocupados com os compromissos desse mundo que estamos mortos, frios espiritualmente, porque nós não gastamos tempo com as coisas que são eternas. Justamente, queridos, por negligenciarmos o que é mais precioso, aquilo que é prioridade, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. E foi justamente isso que, inclusive, Maria foi criticada pela sua irmã. Porque diante dos afazeres, dos compromissos, Lucas, lá no capítulo 10, vai nos dizer que Marta olha para Maria e fala: ei, Jesus, não te incomoda que eu estou aqui sozinha com os compromissos desse mundo, com os afazeres, com a pia suja, com a casa para varrer? Jesus olha para ela e fala: minha filha, ela está escolhendo o que é eterno, ela está priorizando aquilo que é eterno, isso não vai ser tirado dela. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas quantas vezes nós abrimos mão de coisas, de compromissos desse mundo, ao invés de gastarmos tempos com aquilo que é eterno. Não adie seu compromisso com Deus. Pare de dar desculpas esfarrapadas para o Senhor. Pare, queridos. Sabe, leia a Bíblia. Discipule pessoas, frequente células, pequenos grupos, não sei. Participe dos encontros de homens, se engaje na comunidade da fé, não espere o tempo passar, porque se você gastar tempo com os compromissos desse mundo, queridos, você vai ser os mortos sepultando outros mortos. Mas faça como o Senhor disse a esse homem, ele vai dizer agora para mim e para você: vá, anuncie o reino de Deus, gaste tempo com aquilo que é eterno. É com este reino que devemos nos preocupar, queridos. Eu não estou querendo dizer que agora você vai largar tudo do jeito que está, a casa você não vai limpar mais, não é isso, mas priorize aquilo que é eterno na sua vida. Não permita que as coisas, os compromissos desse mundo roube você de seguir ao Mestre, para de fato aonde quer que Ele for. Deixe que os mortos desse mundo corram com os compromissos desse mundo. Faça como Jesus disse ao homem: vá, anuncie esse reino. Gaste tempo, queridos, proclamando esse reino, para que esses mortos então venham a seguir a Jesus. De tirar os nossos corações desse mundo e colocar de fato diante do único compromisso que merece a nossa prioridade, que é servir a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Mas há uma terceira e última coisa que eu quero ver com você, que também nos impede de seguir a Jesus, de avançar no reino. E nós não podemos deixar que as distrações desse mundo nos impeçam de seguir a Jesus, nos impeça de avançar no reino. Veja comigo no verso 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu despeça das pessoas da minha casa. Não diferente dos demais, este se antecipa inclusive a dar a sua desculpa a Jesus. Ele oferece uma justificativa do porquê o seguir a Jesus teria que ser adiado. O porquê que ele teria que Jesus teria que esperar ele. Diferente dos demais, ele não queria esperar o pai morrer. Ele não tinha algum compromisso que o prendia nesse mundo, algo que lhe dava segurança. Porém, ele desejava se despedir da família. Ele queria dar a Deus. E parece que é algo tão assim, mas Senhor, ele só queria dar a Deus para a família, qual o problema nisso? Mas ele está diante do Deus Altíssimo, do Deus encarnado, que conhece o som dos corações. E quando Jesus dá a resposta para ele, que está aí no verso 62, mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa resposta ela é muito séria e radical, queridos. Por quê? Pois Jesus está dizendo: olha, colocar a mão no arado, quando você de fato se decidir a vir me seguir,
a de fato priorizar aquilo que é eterno, a trabalhar na seara do Senhor, não daria para esse homem o direito de olhar para trás. Não daria o direito dele se distrair. Eu não sei se você sabe, mas o arado, ele era uma ferramenta que era colocado atrás de um animal, e essa ferramenta ela deveria estar bem firme, ele deveria segurar bem firme essa ferramenta, para que fosse possível ele ir fazendo caminhos na terra, a fim de que ali fosse plantado. E qualquer sinal de distração, queridos, se de repente ele fizesse assim, ele poderia se distrair e fazer com que esse caminho a ser trilhado fosse feito de forma torta, errada. Qualquer sinal de desatenção faria o arado desviar para os lados, ou seja, esses buracos ficariam tortos e poderia trazer problemas para a plantação. Poderia ser prejudicada. E ao prejudicar a plantação, pessoas também seriam prejudicadas, que dependessem daquilo. Usar o arado e olhar para trás é semelhante a dirigir um carro sem olhar para frente. É perigoso. Você pode ferir alguém. E alguém perigoso, alguém que se distrai facilmente, ela não é apta para o reino de Deus. O grande problema não era a despedida. O grande problema é que Jesus está, de fato, revelando a motivação do coração desse homem. Ele está diante do Deus encarnado, queridos. E Jesus sabia que, diante das circunstâncias da vida, esse homem poderia se distrair com as coisas que o prendiam ainda, como, por exemplo, a sua família. Ele poderia reconsiderar a decisão de seguir a Jesus e voltar para casa, voltar para as pessoas que ele amava. E muitas vezes nós enfrentamos esse problema. Nós somos como esse homem, queridos. Nós encontramos Jesus, decidimos segui-lo, colocamos a mão no arado, mas as distrações muitas vezes faz com que a gente se perca no caminho. Mas todos nós, em algum momento, na nossa caminhada, a gente se distrai. Infelizmente, queridos, nós muitas vezes sentimos até saudade das coisas que nós abandonamos. E isso nos impede de seguir a Jesus. Sentimos falta, muitas vezes, de práticas ilícitas, práticas que nós abandonamos, queridos. E isso nos distrai, nos tira o alvo. Nós somos tentados a reviver experiências pecaminosas que tivemos no passado. E uma vez com a mão no arado, queridos, se nós olharmos para trás, nós não iremos somente nos prejudicar, nós iremos prejudicar pessoas que muitas vezes o Senhor quer nos usar para abençoar, mas nós seremos, por causa das distrações, seremos pedra de tropeços para essas pessoas, prejudicando o reino de Deus. Porque se nós não manejarmos bem o arado, afetaremos outras pessoas que seriam beneficiadas pelo nosso serviço, que seriam alimentadas pelos frutos que viriam de mim e de você. Isso significa que se nós nos distrairmos, não sofreremos sozinhos, pois todas as bênçãos que Deus traria ao mundo, por meu intermédio, pelo seu intermédio, elas também serão afetadas, queridos. É por esse motivo que, inclusive, o apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta a Timóteo, ele vai dizer: ei, se importe em viver em santidade, para que você salve a si mesmo e a outros. Porque, queira você ou não, queridos, você é um influenciador. Pessoas estão te olhando, pessoas estão te imitando. E se você se distrai com as coisas desse mundo, essas pessoas vão ser prejudicadas também. Puxa vida, a fulana ali era uma mulher de Deus, e olha o que aconteceu. Se aconteceu isso com ela, imagine comigo. Sabe, nós precisamos tomar cuidado. Não podemos permitir que as distrações desse mundo adiem o nosso compromisso com Deus, de seguir a Jesus, de sermos instrumentos para a tua glória. Não importa o que o evangelho nos custou, a colheita ela é certa, queridos. Continue. É garantido que essa colheita será mais saborosa do que qualquer coisa que você deixou para trás.
Por isso, não queira voltar para trás, não queira se distrair do alvo que é Jesus Cristo. Adiante de nós há um Cristo, há um céu, que é muito mais valioso do que tudo que nós deixamos por causa desse reino. Há um reino, queridos, que foi inaugurado e ele está crescendo. Breve ele será concretizado e reinaremos com Jesus Cristo para sempre. Mas a grande pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite: qual desses você se identifica? Qual dessas desculpas você tem dado, evitando seguir a Jesus de fato, evitando e adiando o chamado de Deus para a sua vida? Será que você está como esse primeiro homem, preocupado com seguranças materiais, que não está disposto a abrir mão de um trabalho, de mudar de cidade, de abrir mão dos seus familiares para seguir a Jesus? Será? Será que você está como esse segundo homem, que os compromissos desse mundo são mais importantes e faz com que você adie as promessas do Senhor para você? Ou você está como esse terceiro homem, que na caminhada com Jesus, ele não poderia se distrair, não tirar o foco, não olhar para trás, mas muitas vezes você está fazendo isso. Você está se distraindo. Já era para você estar além, mas você, por causa das distrações, não consegue romper, não prospera, não consegue avançar, porque as distrações têm feito com que você tenha olhado para trás. Não quero te iludir, queridos, como muitos fazem por aí, dizer que seguir Jesus é fácil. Não é. Que é tudo mil maravilhas. Ser discípulo de Jesus lhe custará tudo, mas sempre valerá a pena deixar obras mortas para trás para seguir a Jesus. Sempre, queridos. Se não tivermos segurança, família, bom emprego, nós teremos Cristo e Ele é suficiente para nós. Sabe, recentemente, alguns de nossos pastores, pastor Pipa, pastor Alan, participaram de um evento chamado Last Call, alguma coisa assim, falando sobre missões. E eu achei fantástico, uma mulher missionária, ela fizeram uma pergunta assim: por que tem muitos missionários se desiludindo no campo? E muitas foram as respostas. E alguns deles disseram: porque a igreja abandonou, porque a igreja parou de mandar recurso, porque o missionário precisa entender que ele precisa também trabalhar como o apóstolo Paulo trabalhou. Mas essa mulher, ela falou uma coisa que me marcou, queridos. Ela disse: irmãos, eu falo por experiência. Muitas vezes eu estava no campo missionário e eu passei fome, eu não tive o que comer. Um dia eu estava com desejo de beber Coca-Cola e eu vi que um homem jogou no lixo. Eu fui lá e peguei o resto dele para beber essa Coca-Cola. Mas uma coisa eu tinha certeza: do chamado que Jesus fez na minha vida. E é isso que os seguidores de Jesus precisam entender. Não importa, querido, se você vai ter não de reclinar a cabeça. O importante é que você tem Jesus. E como Jesus é suficiente para nós, então você tem tudo o que precisa. Para concluirmos, queridos, eu gostaria de citar as palavras de um pastor batista, que diz o seguinte: temos um Jesus que tudo preenche. Se o amarmos mais que tudo, certamente conseguiremos abandonar tudo aquilo que nos faz adiar o engajamento mais profundo com o seu reino. Se você amar o Senhor mais que tudo, com certeza você vai conseguir abandonar tudo por causa de Jesus Cristo, por causa desse relacionamento mais profundo com Ele. Lembre-se, queridos, não deixe que falsas seguranças desse mundo adiem o seu chamado de seguir Jesus. Não permita que compromissos desse mundo te roubem de seguir Jesus. E não deixe que as distrações o impeçam de seguir Jesus. É ano de você se decidir. Talvez você tenha frequentado essa igreja, você já é batizado, mas você ainda não assumiu um compromisso de verdade. Você até muitas vezes fala: não, Senhor, podes, canta aquela música, podes me usar como tu bem queres. E o Senhor olha e fala: filho, se eu tirar seu trabalho, você vai murmurar. Sabe?
Nós falamos, estamos dispostos, mas muitas vezes é da boca para fora. Mas aquele que sonda o meu e o seu coração está aqui nessa noite. É noite de você se colocar diante daquele que é tudo para você. Em arrependimento e dizer, Senhor, eu pus empecilhos até hoje, mas hoje eu saio daqui com a certeza de que nada vai me impedir de viver as promessas do Senhor para mim. De viver aquilo que o Senhor deseja para mim. Quem é esse que quer assumir esse compromisso nessa noite? Eu quero orar com você. Essa palavra falou muito comigo, queridos, porque eu sou esse muitas vezes. Eu disse para você. Eu sempre falei, Senhor, não, eu estou disposto, Senhor, eu quero fazer. Mas quando mexia na questão financeira, Senhor, peraí, eu tenho 3 filhos, o Senhor sabe. Senhor, eu preciso de um convênio. E talvez você está preso nisso como eu estava, queridos. Ou é os compromissos desse mundo que tem te prendido. É noite de nós nos arrependermos e dizermos, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. De fato, faz dela o que o Senhor bem queres. De fato, Senhor, faz com que eu consiga romper e viver de verdade tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Ah, Deus, o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor é aquele que de fato conhece a nossa intenção, Deus. Eu sei que muitas pessoas, o Senhor falou aqui nessa noite, assim como o Senhor falou comigo. E eu quero apresentar a vida dessas pessoas. Impedir que o Senhor possa as ajudar a romper, Deus. A de verdade se engajar com as coisas que são eternas. A de fato, Pai, se entregar a sua vida, entregar as suas falsas seguranças, entregar, Senhor, os seus anseios e estar dispostos a seguir ao Senhor para onde quer que o Senhor mandar. Eu quero apresentar essas vidas, Pai, e pedir que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, que o Senhor capacite, porque muitas vezes nós damos desculpas como, mas eu não sei falar, mas eu sou o menor, mas tem o pastor Ricardo lá, tem o pastor fulano de tal, quem sou eu? É você que o Senhor está dizendo, vai e anuncia o reino de Deus. O Senhor está te chamando, é noite de você tirar as amarras que tem te prendido nesse mundo terreno e se lançar aquilo que é eterno, se lançar aos braços do Senhor, que de fato é segurança para você. É dizer, Senhor, ei, eu quero de verdade, Senhor, romper, eu quero me engajar, eu quero liderar, eu quero ministrar, eu quero discipular. Jesus, toma esses corações nessa noite e ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a romper, a de fato estar lado a lado com o Senhor, vivendo o sobrenatural, dependência total do Senhor, para experimentarmos de fato a boa, perfeita, a vontade, a agradável vontade do Senhor. É o desejo do meu coração para a vida dos meus irmãos aqui, Pai, para a vida da liderança dessa igreja, para a vida, Senhor, de pessoas que estão aqui nessa noite e muitas vezes colocou desculpas. Que o seu nome, Pai, possa ser glorificado através da vida dessa igreja. E que nós possamos romper e viver o sobrenatural do Senhor. É nos méritos do teu Filho que eu peço, Senhor. É nos méritos do Cordeiro, é nos méritos de Jesus que eu peço, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, amém, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você possa romper, não permita que as amarras desse mundo te segure de viver aquilo que o Senhor tem para você. Esse é o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus, amém?